Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Você já pensou que poderia ser diferente do que você é? Você já pensou que poderia você mesmo, com as suas atitudes, mudar o mundo? Fazer coisas diferentes? E deixar o mundo menos opressivo, menos ganancioso, as pessoas um pouco mais próximas umas das outras? Você já mudou ou pensou em mudar em determinadas ocasiões da sua vida? Hoje eu vim aqui contar uma história sobre alguém que achava que poderia mudar o mundo contando histórias em uma determinada cidade. E ela começa assim. Era uma vez um senhor muito pobre, morava numa cidade de classe baixa, mas ele era feliz. Ele era feliz. E ele vivia pensando no que ele poderia fazer para as pessoas serem um pouco mais felizes do que eram, porque ele enxergava no rosto de cada pessoa uma tristeza, algo que não era tão bom quanto ele queria. E como esse homem ele era feliz, ele pensou, eu tenho que achar um jeito de transformar esses outros. Eu tenho necessidade disso. Sabe o que ele fez? Ele morava em Praga e tinha uma praça e ali tinha um banco. Então ele pensou assim, eu já sei. Teve uma ideia brilhante. Ele foi para aquele banco, ficou de pé e lá ele começou a contar histórias e falava palavras lindas e contava histórias. No primeiro dia até veio algumas pessoas, olharam, escutaram e foram embora, não dando bola. Ele foi para casa, deixou para o segundo dia, quem sabe viria mais pessoas assistirem ele com as suas histórias, né? O homem, no segundo dia, foi novamente, sentou e depois levantou e começou a contar histórias para aquele pessoal todo que passava, mas a quantidade de pessoas diminuíram. Mas ele pensou com ele, eu não vou desistir. As sementes que eu estou plantando um dia serão cultivadas. E foi para casa. Terceiro dia, quarto dia, e foi muito e muito tempo, ele nunca desistiu. Ele ia sempre naquele banco, e chegou um determinado tempo que ele contava história para os pássaros, para o vento, para o ar, para as árvores. Não tinha ninguém, e por pessoas que passavam muito longe dali, mas ele não desistiu. E assim o tempo foi passando, foi passando. Muitos anos se passaram, mas ele não desistiu, ele continuou. Até que um dia ele teve a ideia de chegar naquele banco de olhos fechados e contar histórias com os olhos fechados. Ele contava para ele mesmo. Se ninguém quisesse escutar, ele escutaria o som de suas palavras e escutaria a beleza que o universo estava lhe oferecendo. E assim ele fez. Todos os dias ele saía e contava as suas histórias naquele banco, naquele mesmo lugar, de olhos fechados. Até que um dia ele estava contando histórias de olho fechado e ele viu alguém beliscar na sua mão, no seu braço. Ele abriu os olhos e viu um menino. O menino perguntou para ele assim, por que o senhor insiste tanto em contar essas coisas? Olha, ninguém está vendo, ninguém está escutando, ninguém quer saber do senhor. Porque estão achando que o senhor é louco, que o senhor... Eu não sei o que o senhor tanto insiste. O pobre contador de história olhou para o menino e disse, eu faço isso e o farei até o dia da minha morte. Eu conto histórias aqui nesse banco muito antes de você nascer, porque eu quero ver as pessoas felizes. E o menino, curioso, perguntou, e elas são felizes? Ele disse não. Então, criatura, por que você insiste tanto em contar histórias? O contador pensou e disse para ele, antigamente
eu contava histórias para mudar o mundo. Hoje, eu conto histórias para que o mundo não me mude. Então, que possamos acreditar nas nossas palavras doces e mágicas que a gente tem dentro da gente. E que a gente possa contar histórias para a gente mesmo, para que o mundo não venha a nos mudar. Muito obrigada. Namastê.